The scent of roasted turkey, heavy and comforting, mingled with the sharp, sweet tang of cranberry sauce and the faint, dusty perfume of the ancient pine Christmas tree in the corner. It was a familiar symphony of aromas, one that had defined my holiday season for as long as I could remember, a scent memory woven deeply into the fabric of my being. The house, grandparents' place, buzzed with a low hum of conversation, punctuated by the rhythmic clinking of silverware against porcelain plates and the occasional burst of forced laughter from my Aunt Carol, whose voice always seemed a decibel too loud, even when she was trying to be discreet. I sat at the polished mahogany dining table, a relic passed down through generations, its surface reflecting the flickering candlelight and the twinkle of the fairy light strung haphazardly around the room. My own reflection, distorted and fleeting, seemed to swim in the dark wood. I picked at my green bean casserole, the creamy, mushroomy scent, now almost cloying, in the warm, slightly stuffy air. My stomach, usually eager for Mom's legendary Christmas feast, felt a knot of anticipation and unease. It wasn't indigestion. It was the peculiar tension that always simmered beneath the surface of our family gatherings, particularly when Grandpa was holding court. He sat at the head of the table, a veritable king on his throne, his silver hair neatly combed, his eyes still sharp behind his spectacles, surveying his domain. Grandpa Frank was a man of immense pride, a self-made titan in his own estimation, and he never let anyone forget it. He'd built his business from nothing, he'd bought his family a life of comfort, and he considered every success in our lives a direct extension of his own magnanimity. He was, in many ways, the sun around which our family orbited, sometimes warming us, sometimes scorching us with his unyielding rays. "Another glass of Merlot, Grandpa?" My cousin, Sarah, ever the diligent grandchild, leaned over to refill his glass. She was a nurse, practical and kind, and had the uncanny ability to navigate Grandpa's moods with practiced ease. "Thank you, dear," he rumbled, his voice a deep baritone that commanded attention. "It's a good vintage. Your father certainly knows how to pick them, even if his taste in golf clubs leaves much to be desired." Dad, sitting opposite me, chuckled, a forced sound that barely registered above the din. "Just trying to keep up with the grandkids, Frank. My swing isn't what it used to be." "Nonsense," Grandpa scoffed, waving a dismissive hand. "It's about technique, not brute strength. And discipline. Something this generation seems to lack." He cast a sweeping gaze across the table, lingering for a fraction of a second on me, then moving on. It was a familiar feeling, that brief, almost imperceptible judgment, a subtle reminder of his expectations. I took a slow sip of water, the ice-cold liquid, a small comfort against the heat rising in my cheeks. I knew what he meant. He meant me. My chosen path, my creative pursuits, my lack of a proper corporate job, my failure to launch into a trajectory he deemed acceptable. He saw it as a lack of discipline, a lack of ambition, a lack of the very grit he believed had forged him. And underpinning all of it was the unspoken truth, the elephant in the elegantly decorated room, the house I lived in. The house that was not truly mine. No matter how many bills I paid, no matter how many hours I spent painting the walls or tending the garden. The conversation drifted, as it always did at these dinners, from local gossip to national politics, from the rising cost of groceries to the merits of various vacation destinations. Mom, bless her heart, tried to steer it toward lighter topics, asking about everyone's jobs, their hobbies, their holiday plans. She was a master at deflecting Grandpa's more pointed remarks, a human shield deflecting his verbal darts. But even she couldn't always manage it. My Aunt Carol, oblivious or perhaps willfully ignorant of the undercurrents, chimed in, "Oh, and my name, how's your little art studio coming along? Still selling those, what are they called again, abstract pieces?" She punctuated her question with a bright, plastic smile, her eyes glinting with a mixture of curiosity and thinly veiled condescension. "They're coming along, Aunt Carol," I replied, trying to keep my voice even, a slight tremor threatening to betray my irritation. I actually had a commission last month for a rather large piece for a new cafe downtown. It went really well. "Oh, that's nice," she said, her smile faltering slightly, clearly unimpressed. "Still, it's not exactly a stable career, is it?"
You know, for a young man your age, you should be thinking about a proper future. Savings, retirement, a family. Her gaze flicked to Grandpa, as if seeking his approval for her sagacity. Grandpa, who had been listening with a half-smile, now cleared his throat. The sound was soft, almost imperceptible amidst the clatter of plates being cleared by Mom and Sarah, but to me, it was a booming gong. The entire table, it seemed, registered it, and a sudden, expectant hush fell over the room. The only sound was the faint hiss of the ice maker in the kitchen. He leaned forward slightly, his eyes, now fixed on me, held a glint of what he probably considered benevolent concern, but which felt to me like a surgical probe. "You know my name," he began, his voice surprisingly gentle, almost paternal. "Your Aunt Carol has a point. It's important to think about the future. Security, a place of your own, where you can truly build something." I felt a prickle of sweat form on my brow. My fork, which had been halfway to my mouth with a piece of turkey, froze in mid-air. I knew where this was going. I always did. The prelude was always so deceptively calm, like the eye of a hurricane. "I am thinking about the future, Grandpa," I said, trying to infuse my voice with a confidence I didn't feel, "and I am building something. My art is my passion, and it's starting to gain traction. It's not a traditional path, but it's mine." A slight, almost imperceptible twitch played at the corner of Grandpa's mouth. It wasn't a smile. Not exactly. It was more like a physical manifestation of his internal struggle to reconcile my reality with his expectations. He took a long, slow sip of his Merlot, the rich red liquid disappearing into his mouth. The silence stretched, thick and heavy, punctuated only by the soft, rhythmic tick of the antique grandfather clock in the hallway. I could hear my own pulse thrumming in my ears. The warmth in the room suddenly felt suffocating. Then he lowered his glass, setting it down with a soft clink on the coaster. His eyes, still locked on mine, held that familiar, unyielding intensity. And then he said it, his voice cutting through the suffocating silence like a knife through butter, crisp and clear, devoid of any real malice, but loaded with generations of unspoken expectations and the crushing weight of his benevolent control. "Still living in the house I bought you?" The words hung in the air, suspended like shards of ice, sharp and cold, my entire body locked up. My lungs seemed to seize, unable to draw in air. The fork clattered from my numb fingers onto my plate, the sound echoing disproportionately loud in the sudden, absolute silence that had descended upon the table. The roast turkey, the cranberry sauce, the pine needles, the laughter, the clinking of glasses, all of it vanished, replaced by a deafening roar in my ears. My vision narrowed, focusing only on Grandpa's face, which now wore a look of mild amusement, utterly oblivious to the devastation he had just wrought. My blood ran cold, then hot, a searing wave of shame and indignation washing over me. The carefully constructed facade of independence I'd been trying to maintain, the quiet pride in my small achievements, the fragile hope for a self-made future, it all crumbled in that single, seemingly innocuous sentence. It wasn't just a question, it was a statement, a reminder, a public declaration of my perceived failure, a testament to his enduring power over my life. I felt every eye at the table on me burning into me. I couldn't meet their gazes. I could feel Mom's desperate, worried glance, Dad's uncomfortable shift in his seat, Aunt Carol's barely suppressed smirk. Even Sarah, usually so composed, looked down at her plate, her cheeks flushed. The air was thick with the sudden, collective awkwardness, the unspoken understanding of the barb that had just landed. "Still living in the house, bought you." The words replayed in my mind, a cruel, mocking echo. It wasn't just a house. It was a golden cage, a generous gift that had become an anchor, weighing me down, keeping me tethered to his will. It was the physical manifestation of his pride, and my perceived lack thereof. It was the source of my deepest shame, and my most fervent desire for escape. And now, at Christmas dinner, in front of everyone, he had just twisted the knife. I froze, caught in the headlights of his gaze. Unable to move, unable to breathe, unable to respond. The problem, the deep festering problem that had silently defined so much of my adult life, had just been brought violently, excruciatingly into the light.
O silêncio. Não era meramente ausência de som. Era uma entidade física, um cobertor sufocante, tecido de constrangimento e acusações nauditas, pressionando meu peito até que meus pulmões doessem. As cancos alegres de Natal, que momentos antes eram um zumbido fraco e reconfortante vindo do aparelho de som da sala de estar, pareciam ter cessado abruptamente, deixando para trás apenas o chiado agudo que às vezes acompanha o estresse extremo em meus ouvidos. O cheiro de peru assado, geralmente tão evocativo de calor e alegria familiar, agora me prendia na garganta como uma poeira seca e apimentada, misturando-se com o sabor metálico e afiado do medo que de repente florescera em minha língua. Minha boca estava seca, deserto de vergonha. Meus olhos, fixos no padrão intrincado e quase grotesco de uma mancha de molho de cranberry na toalha de mesa de linho imaculado, recusavam-se a mover. Era uma pequena mancha perfeitamente redonda, um rubi vibrante contra a neve, e naquele momento, tornou-se o universo inteiro, absorvendo cada último fragmento da minha atenção fraturada. Eu podia sentir o tecido áspero e engomado, contra as palmas das minhas mãos, úmidas de um suor frio e repentino, onde elas agarravam a borda da mesa, com os nos 2 dedos brancos e rígidos. Meu coração martelava contra minhas costelas, um pássaro frenético e desesperado preso em uma gaiola pequena demais, seus batimentos frenéticos altos o suficiente, eu imaginava, para que todos à mesa ouvissem. Ainda morando na casa que eu comprei para você. As palavras ecoavam, não apenas em minha mente, mas pareciam reverberar através dos próprios ossos da sala. Um sussurro fantasmagórico e acusatório. Cada sílaba era uma nova torcal da faca. Cada enfez uma esfoliação deliberada e pública. Era a voz dele profunda e ressonante, uma voz acostumada a comandar, a afirmar, a não deixar espaço para dúvidas ou desafios. Eu podia sentir o peso de seu olhar. Uma forca palpável, queimando o topo da minha cabeça, embora eu me recusasse a levantar os olhos. Eu sabia o que veria se o fizesse. Aquele sorriso familiar, e quase imperceptível brincando nos cantos de sua boca, o brilho de satisfação em seus olhos, uma declaração silenciosa de vitória. O pequeno tilintar de um garfo contra um prato de cerâmica, em algum lugar à minha esquerda, quebrou o silêncio sufocante, mas apenas por uma fração de segundo. Era Sarah, eu sabia, sua graça habitual falhando, suas mãos provavelmente tremendo, ligeiramente enquanto ela tentava retomar alguma semelhança de normalidade, para fingir que o mundo não havia acabado de inclinar-se violentamente em seu eixo. Lembrei-me do rubor em suas bochechas, mesmo através da névoa da minha própria humilhação, um testemunho de seu próprio desconforto, sua própria consciência aguçada do veneno em suas palavras. Até Sarah, geralmente tão impermeável, tão imperturbável, havia sido atingida pelos estílicos. Então, uma tosse, um som baixo e gutural do outro lado da mesa. Era meu pai, um tique nervoso familiar, um pigarro que era menos sobre uma obstrução física e mais sobre uma tentativa desesperada de desalojar a tensão pesada, inaudita, que havia se instalado entre nós. Eu imaginei se remexendo desconfortavelmente em sua cadeira, seus ombros largos curvando-se ligeiramente, seus olhos voando pela sala, para qualquer lugar, menos para mim, para qualquer lugar, menos para *L. Papai odiava confrontos, odiava essas exhibições feias e cruas de poder, que ocasionalmente irrompiam de seu cunhado, o irmão mais velho de minha mãe. Ele sempre recuava, sempre buscava os cantos tranquilos da neutralidade, uma estratégia que, em momentos como estes, parecia menos manutenção da paz e mais abandono. Um leve farfalhar de tecido,
sussurro quase inaudível, mas que ainda conseguiu perfurar o zumbido em meus ouvidos. Tia Carol. Eu não precisava vê-la para saber. Esse é o sorriso mal disfarçado, um detalhe que minha mente havia catalogado meticulosamente momentos antes. Provavelmente estava florescendo em algo mais aberto agora. Um sutil apertar de lábios, um brilho de cumplicidade em seus olhos enquanto ela trocava um olhar com seu marido, tio Mark. O prazer discreto deles em meu desconforto era um sabor familiar e amargo. Um acompanhamento sempre servido nestas reuniões familiares, embora geralmente temperado de forma mais sutil. Eles prosperavam com os fracassos percebidos dos outros, especialmente daqueles que ousavam aspirar além de sua estação designada. Mina respiracao engasgou, um suspiro superficial que parecia inadequado para encher meus pulmões doloridos. O ar na sala de jantar, geralmente aquecido pelo calor suave da lareira crepitante na sala de estar adjacente, de repente pareceu gelado, arrepiando minha pele através do meu suéter festivo de lá. O cheiro de pinho da imponente árvore de Natal, adornada com luzes cintilantes e ornamentos brilhantes. Geralmente um conforto nostálgico, agora parecia opressor, um lembrete sufocante do espírito natalino, que acabara de ser tão completamente violado. Minha mente corria, caleidoscópio caótico de imagens e emocos. A casa, não apenas como casa mas a casa. Aquela com as janelas salientes que eu sempre amei, o pequeno jardim ensolarado onde eu sonhava em cultivar ervas, a cozinha aconchegante onde eu planejava assar bolos elaborados. Havia sido um sonho, um farol de independência, uma promessa de um futuro que eu poderia construir para mim mesma. E então, a oferta dele, tão generosa, tão aparentemente benevolente. Sem aluguel, apenas cuide do lugar, facao seu. Uma gaiola dourada de fato. Lembrei-me da onda de alívio, da gratidão desesperada. Minhas próprias economias modestas, dizimadas por uma emergência médica imprevista anos atrás, mal cobriam alguns meses de aluguel em um apartamento apertado e escuro. O mercado imobiliário era uma besta cruel, e meu emprego de nível inicial, embora cheio de potencial, mal pagava as contas, muito menos uma entrada. A oferta dele parecia uma tábua de salvação, milagre. Mas um milagre com uma corrente invisível anexada. Uma corrente que havia lentamente apertado ao longo dos anos, me prendendo a sua vontade, as suas expectativas, ao seu controle silencioso e insidioso. Cada pequena conquista desde então parecia manchada. A promoção que eu finalmente havia conquistado, o projeto bem-sucedido que eu havia liderado, a modesta conta poupança que eu havia meticulosamente reconstruído. Tudo diminuído pela verdade inaudita, e eu ainda estava morando na casa contra dele. Era uma vergonha constante e corrosiva, uma ferida secreta, que infeccionava sob a superfície da minha fachada de independência meticulosamente construída. Novo som cortou a névoa, mamaie. Sua voz, geralmente tão melódica e gentil, estava tensa, um pouco brilhante demais, um pouco forcada demais. Ah, isso me lembra, querida, você encontrou aquela receita de couve de Bruxelas assada, que você tanto amava. E eu estava esperando fazê-las novamente na próxima semana para o aniversário do seu pai, mas parece que a perdi. Suas palavras saíram em cascata, uma tentativa desesperada, quase frenética, de desviar a conversa, de arrancá-la do precipício da humilhação pública. E eu podia sentir seus olhos em mim agora, um olhar preocupado e suplicante, me implorando silenciosamente para que eu entrasse na farsa da normalidade. O cheiro de canela e maca da torta, ainda esfriando no aparador, pareceu intensificar-se, um cheiro doce e enjoativo que de repente me deu náuseas. Meu estômago revirou,
No de pavor, apertando-se dentro de mim. Como eu poderia falar? Como eu poderia responder ao apelo desesperado da mamãe, quando as palavras ainda ressoavam em meus ouvidos, queimando minhas entranhas? Minha garganta parecia constrita, como se um punho a tivesse fechado. Qualquer tentativa de formar som certamente resultaria em grunhido patético, uma traição da frágil compostura, a qual eu me agarrava desesperadamente. Senti uma pressão sutil em minha coxa, aperto rápido e reconfortante. A mão da mamãe alcançando por baixo da mesa, encontrando minha perna. Apelo silencioso para que eu respirasse, respondesse, ajudasse a desarmar a bomba que acabara de explodir. O calor de seu toque era uma âncora fraca na tempestade, lembrete de que pelo menos uma pessoa à mesa estava do meu lado, por mais impotente que fosse. Respirei fundo, uma inspiração superficial que pouco fez para acalmar o batimento frenético do meu coração. A mancha de cranberry na toalha de mesa embacou. Depois se agocou, minha visão momentaneamente turva. E tinha que responder. Não por ele, não pela tia Carol, mas pela mamãe, pela pura desesperança em sua voz. Meu olhar finalmente, relutantemente, se levantou da toalha de mesa. E eu não encontrei os olhos dele. E eu não conseguia. Em vez disso, meus olhos piscaram pela mesa, passando pelo olhar desviado do papai, pelo sorriso mal disfarçado da tia Carol, pelas bochechas ainda coradas de cera, até pousarem na mamãe. Seu rosto estava marcado pela preocupação, sua testa franzida, seus lábios apertados em uma linha fina. Ela estava me oferecendo uma tabuha de salvação, uma chance de reentrar na conversa em seus termos, de fingir que a ofensa não havia atingido, não me havia perfurado completamente. As escovas de Bruxelas, eu consegui minha voz sussurro rouco, mal audível acima do livro tilintar de talheres que havia recomecado hesitantemente ao redor da mesa. Parecia estranho, distante, como se outra pessoa estivesse falando pela minha boca. O som da minha própria voz me assustou, uma coisa frágil e aguda que trai o tremor interno. Sim, mamãe. E eu acho que ainda as tenho. Posso enviá-las para você. Cada palavra era uma luta, esforço físico, empurrando para além do bloqueio em minha garganta, para além do gosto metálico do medo. O silêncio que se seguiu a esta pequena e tensa oferta foi diferente. Não era o silêncio sufocante e acusatório de antes. Este era silêncio frágil e hesitante, uma respiração coletiva suspensa, esperando para ver se a ponte frágil que a mamãe havia construído aguentaria, ou se desmoronaria sob o peso de sua contínua malícia. E podia sentir o olhar dele ainda em mim, uma pressão física, desafio silencioso. Ele estava esperando e eu sabia. Esperando que eu quebrasse, que eu mostrasse a extensão total da minha humilhação, para confirmar sua vitória percebida. Mas eu não faria, não agora, não na frente de todos. Uma fria determinação começou a se solidificar no fundo do meu estômago revolto, repelindo a vergonha. Não era mais apenas sobre a casa, ou a vergonha, de sua declaração pública. Era sobre algo muito mais profundo, muito mais fundamental, minha dignidade. Meu futuro. O orgulho silencioso que eu havia cultivado, a frágil esperança de uma existência autossuficiente, embora momentaneamente destruída, agora começou a coalescer em uma brasa feroz e ardente de desafio. A gaiola dourada de repente parecia menos uma prisão e mais uma plataforma de lançamento. Eu sairia. Eu encontraria meu próprio caminho. Eu faria isso, não apenas por mim mesma, mas para apagar aquele sorriso odioso de seu rosto, para silenciar sua voz condescendente para sempre. O gosto do medo ainda estava em minha língua, mas agora, por baixo dele, novo sabor, mais nítido, estava emergindo.
o sabor amargo e revigorante da determinação absoluta. Os anos que se seguiram foram uma tapecaria tecida com fios de suor, noites em claro, e uma teimosia que eu nunca soubera que possua. Cada não que ouvi, cada porta que se fechou, cada momento de exausto, servia apenas para alimentar aquela brasa que havia acendido no meu peito. E uma sai daquela casa assim. Não foi como uma explosão dramática, mas como a quietude de uma decisão inabalável. Uma mala, algumas economias, e a sensação estranha de que estava finalmente respirando a ar puro pela primeira vez. Demorou. Meu próprio caminho não era uma estrada pavimentada, mas um labirinto de becos escuros e subidas íngremes. Trabalhei em empregos que mal pagavam as contas. Aprendi a esticar cada centavo, a cozinhar com o mínimo e a encontrar beleza na simplicidade. A gaiola dourada havia me ensinado uma coisa. O valor da liberdade não está no luxo, mas na autonomia. Hoje, sento-me na minha pequena varanda, no terceiro andar de um prédio antigo no coração da cidade. O sol da tarde beija meus cabelos aquecendo a pele. Há um vaso de manjericão e um de alecrim, que eu mesma plantei, exalando um aroma terroso e fresco. O barulho da cidade é uma sinfonia distante, não um clamor opressor. Em minhas mãos, uma caneca de chá de camomila, e não o sabor amargo do medo, mas o doce e suave gosto da paz. Olho para a cidade lá embaixo, para a vida que pulsa, e sinto uma gratidão silenciosa. Não sou rica em posses, mas sou imensamente rica em escolhas. O apartamento é meu, alugado com o fruto do meu trabalho. O pequeno estúdio de design gráfico que abri, depois de anos de estudo noturno e sacrifícios, está prosperando. É um começo, um pilar sólido que construí com minhas próprias mãos. Lembro-me daquele dia, do olhar dele, da espera para que eu quebrasse. E percebo que ele esperou em vão. Não houve quebra, apenas uma metamorfose. Essa vitória percebida desmoronou não sob o peso de um confronto, mas sob a leveza da minha ausência. Eu não precisei apagá-lo, ou eu silenciá-lo com palavras. Eu o silenciei ao me tornar surda a sua existência. Ele se tornou uma sombra distante, irrelevante, incapaz de alcançar a luz onde eu agora moro. O sorriso odioso de seu rosto? Eu o imagino agora, se ainda existe, irrelevante para mim. Sua voz condescendente? É um eco fraco de um passado distante, sem ressonância em minha alma. Mamãe é a ponte frágil que ela tentou construir. Ela desmoronou, claro. Não havia como sustentar o peso daquele conflito sem que eu me afogasse. Nossas conversas são raras agora, educadas mas vazias de qualquer poder que ela ou a casa pudessem ter sobre mim. A casa não é mais uma gaiola, nem um campo de batalha. É apenas um prédio distante, um ponto no mapa de uma vida que deixei para trás. O sol se pôs pintando o céu de tons de laranja e roxo. Fecho os olhos, sentindo a brisa suave. A brasa feroz e ardente de desafio se transformou em uma chama constante e morna, iluminando meu próprio caminho. Não jamais mero, apenas a suave, inabalável certeza de que eu sou a dona do meu destino. Eu sei, eu encontrei meu caminho. E, ao fazer isso, encontrei a mim mesma, inteira e livre.